Olá, pessoal. Olha nós aqui de novo, nosso segundo episódio, né, Cris? Isso aí, Depri? Isso aí, É vamos isso lá aí. para mais um papo diferente hoje. Eu e a Pri hoje, no Pode Construir, nós vamos falar de algo muito importante, que é o início De tudo. de tudo. E para a gente falar do início de tudo, nós convidamos nada mais, nada menos do que Giancarlo Pieve. Ele é o... Bem-vindo. Bem-vindo, Jean. Obrigado, Carlinha. Obrigado, Pri, pelo convite e agradeço. Jean Satisfação. é corretor de imóveis e também empreendedor. E ele está aqui para compartilhar o seu conhecimento, enfim, e as experiências, né, Jean, de tudo que acontece no cotidiano, na compra de um imóvel, de um terreno, que é o Contar início, tudo, né? Que é horrível, né, também. As dores, né? As dores dos profissionais e dos clientes, Até do corretor. Até porque o nosso podcast é exatamente esse, né? É colocar e provocar todas as dores e trazer soluções e compartilhar com vocês que está indo para o mercado de trabalho, né? O profissional que quer seguir essa rotina de obras, Começar né? um escritório realmente eficiente, né? Ser um profissional qualificado, aí diferenciar no mercado. Exatamente. Nós queremos o quê? Valorizar e não nossa precificar, profissão, né? Porque cada dia mais um cliente precifica, então vamos ser diferentes. Vamos ser diferente, né, ser Pri? Bem legal. É né? isso aí. Muito Começando. bem. Jean, por favor, se apresente para o pessoal que está aqui com a gente hoje. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do seu trabalho. Legal. Carlinha, primeiro, então, obrigado pelo convite. É um prazer, realmente. Pri, também obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho, né, da minha história, da minha área de atuação profissional, um pouquinho dos insights que a gente teve aí ao longo desses 7 anos em que eu sou corretor, né, aqui na cidade, corretor de imóveis aqui na cidade de Atibaia. Então, acho que a gente tem aí já uma bagagem considerável, bastante experiência para poder compartilhar com vocês. Né? Hoje eu sou sócio proprietário de uma imobiliária aqui em Atibaia, chamada I3 Negócios Imobiliários. Atuamos, né, nos diversos segmentos aí da moradia, né, da habitação em Atibaia especificamente. Tá? Eu sou um corretor que eu tenho um pouco mais de foco assim, nos condomínios fechados aqui de Atibaia. Então, acho que é um pouco dessa expertise que a gente, né, pretende conversar um pouquinho aí para falar desse segmento tão vasto e tão grande que é o da moradia, da habitação, dos profissionais da construção. Muito amplo, né? Então, tem muita coisa realmente para a gente conversar e discutir. E outra, né? A gente tem aí algo muito importante, né? Que é levar bem-estar para os nossos clientes. Né? A seriedade de um trabalho, acho que é importante, né? Não é simplesmente vender, né? Não é simplesmente fazer projetos. Existe algo maior, né? Que é o respeito pelo ser humano, né? Qualidade de vida que a pessoa está buscando, né? Quando ela vem para Atibaia, quando ela compra um imóvel novo. E principalmente, né, Pri, você falou bem, quando vem para Atibaia, Sim. as pessoas quando vêm para cá quer paz, quer realmente mudar a vida, né? E a cidade proporciona tudo isso, inclusive. Sim. Então, eu acho que isso é muito bacana. E falar um pouquinho, né? Eu conheci o Jean através de um cliente, ou melhor, o Jean me procurou para eu avaliar uma casa para um cliente. Conta um pouquinho desse processo, Jean, porque eu achei muito interessante essa sua iniciativa, essa sua busca, né, indicar para o cliente um profissional para poder fazer uma avaliação até antes de comprar o imóvel, né? Como é que foi esse processo desse casal? Carla, eu acho que a gente lida todos os dias com expectativas dos clientes, né? Não só no mercado imobiliário, mas, na verdade, em todos os segmentos, né? O cliente, a pessoa, enfim, ela vem com uma expectativa, seja ela uma expectativa de um atendimento, de um preço, de um portfólio. Então, a todo momento, nós temos expectativas. Então, assim, a gente realmente buscou, até com esse exemplo que eu vou falar aí, que foi justamente, né, a venda daquele imóvel que contou com a tua assessoria prévia, atender a essa expectativa, né? Então, como que foi, né, esse exemplo em específico? Uma cliente nos procurou, passou mais ou menos o briefing, né, do que ela imaginava, pensava ali como o imóvel ideal para ela. Então, o primeiro passo é realmente essa conversa,
né, com um pouco mais de afinidade com o cliente, entender realmente não só o que ele fala que ele quer, porque muitas vezes o cliente acha que sabe o que ele sabe quer. ainda, né? Na Não, verdade. na minoria das vezes ele tem essa certeza, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem que lapidar um pouquinho mais, tem que escavar um pouquinho ali, entender de fato quais são as dores, quais são as motivações desse cliente, né? E aí foi justamente nesse momento que, entendendo um pouco do projeto futuro, já que essa cliente tinha ali de adequação da casa, de reforma, de uma customização, de uma ambientação, decoração e tudo mais, que eu lembro que eu te procurei justamente para fazer essa assessoria prévia, né? Eu falei, cara, olha, tem uma cliente com potencial, eu acho que ela já quer entender previamente alguns detalhes do que pode vir a ser feito na casa. E a minha expertise é o quê? Na transação. Eu preciso prover para minha cliente uma segurança jurídica na negociação, né? Que eu estou ofertando as melhores opções para ela, dar toda essa tranquilidade. Mas tem aspectos ali que eu não tenho essa capacidade técnica, que são muito mais coerentes com a profissão de uma arquiteta, de um designer, alguém assim. E aí foi nesse sentido que eu fui te buscar lá, te procurar, para dar esse conforto, eu acho que para o cliente, né? Não sei se você teve essa sensação, eu acho que foi mais ou menos isso que o cliente estava buscando e que você de fato conseguiu passar ali, né? Foi muito interessante esse processo, que inclusive o resultado foi tão positivo que eles se tornaram amigos. Que bacana. Né? E quando as pessoas se tornam amigas é porque realmente gostou de todo o processo, né? O trabalho foi bem feito. Foi bem feito. E quando ele fala realmente das dores, dessa expectativa, realmente o cliente nem sempre sabe de fato o que quer. Porque sempre é um passo muito grande, são valores, né? Você está comprando um imóvel, né? Um bem. Às vezes a pessoa fica a vida inteira para comprar, né? Então, quer dizer, são valores que realmente expressivos, que realmente tem que ter cautelas, né? E nesse caso, quando eu fui ver a casa, era uma casa muito bonita. E era perceptível que o casal queria um lugar especial. Né? E tinha sempre e sempre tem, né? O homem quer uma coisa, a mulher quer outra, né? Então você tem que ter essa percepção. Eu acho que volta aí, né? Entra a psicologia. Perfeito. Né? Então essa técnica de percepção, ela é muito importante. E conversando outro dia com o Jean, eu percebi também que ele tem muito cuidado em levar o cliente para o imóvel certo, correto, né? Já fazer essa leitura, né? É importantíssimo. E enfim, não deixa de ser o trabalho que a gente faz, verdade. Né? E para a parte de empreendedores, você atua também nesse mercado, tipo de estudo de viabilidade, é a mesma situação, né? Às vezes o empreendedor ele chega com um terreno, numa expectativa altíssima, acha que vai ser um super negócio, e aí faz um estudo de viabilidade, não é bem o que ele esperava. Já aconteceu algum caso nesse sentido? Já acontece bastante também, né? Porque hoje, bom, não é de agora que Atibaia vem crescendo, mas assim, eu acho que com pandemia foi realmente um boom de crescimento aqui na cidade. A gente que mora sabe, né? Vê já o reflexo um pouquinho ali no trânsito, nas principais ruas e tudo mais. Então, o que aconteceu? Nós recebemos muita gente, principalmente de São Paulo. Então, assim, construtores, gente que quer, de repente, implementar, por exemplo, um loteamento, um condomínio, algo assim, eles têm uma realidade, que é, de repente, a realidade paulistana, e aí trazem, às vezes, esse mindset, essa cabeça de lá e querem simplesmente trazer o produto para cá. Exato. Não funciona. Não é assim, né? Não funciona. Você tem que fazer o quê? Que nem a Pri estava falando, uma análise de viabilidade, né? Se o teu produto, ele casa também com os clientes que a gente tem aqui e tudo mais. E diversas vezes, eu já falei para diversas pessoas que trouxeram, falei, olha, esse produto teu, por exemplo, não vai girar, né? Você não vai, comercialmente falando, ele não vai ser bom. Então, vamos sentar, vamos estudar, né? Mudar muitas vezes o formato, seja o formato do produto em si, seja um formato, às vezes, até de uma divulgação, de uma abordagem com o cliente. Então, todo esse estudo, ele realmente precisa ser feito. Isso eu acho que você só consegue fazer se você, conhece o mercado, se atua, né? Conhece os teus clientes, conhece, por exemplo, as leis da cidade e tudo mais. Ou seja, na verdade, você tem que ter a informação, né? Que é isso, a gente hoje está na era da informação. Então, sim, a gente recebe bastante, né? A cidade tem atraído muitos investidores, então a gente tem atuado bastante também
nessa parte mais de consultoria, de adequação do produto à realidade do mercado que a gente vive. Você vê, né? A gente está falando com uma pessoa que tem expertise, que tem conhecimento, profundidade no assunto, né? E isso cria o quê? Valor. Porque Com também certeza. a gente vê muita gente que, por exemplo, eu vou ser corretor. Sim. Eu vou vender um imóvel, vou ganhar aí a minha comissão e papapá. O que você acha desse processo? Porque, né, a gente fala assim, tem corretores e corretores que não são corretores, Sim. né? São vendedores São de vendedores, lotes, de casas, né? e são pessoas que por um acaso, né? Caíram ali, viram um valor legal. De repente, não tem opção, Sim. vou fazer isso e vou ganhar. Não é assim, né? Sim. Você realmente tem que ter conhecimento para poder, né, atender um cliente. Exatamente. Eu acho que é um mercado que, assim, infelizmente, a barreira de entrada para a profissão, ela é muito baixa, né? Então, talvez se houvesse, assim, um pouquinho mais de crivo na seleção ou na formação desse profissional, para que realmente, quando ele tivesse capacitado a exercer, ele já tivesse, né, um pouco de know-how, né, tivesse um conhecimento um pouco mais avançado em algumas áreas, com certeza a gente teria, de fato, aí, profissionais melhores. Mas não adianta também só culpabilizar, por exemplo, o órgão de classe. De fato, eu acho que cada profissional, dentro ali do teu escopo de trabalho, ele tem que buscar a qualificação, ele tem que, de fato, né, almejar coisas melhores. O problema é que, como existe essa pretensão de ganhos muito grandes, as pessoas simplesmente colocam o valor da comissão ali na frente, é só isso que ela enxerga e não se preocupa realmente em resolver o problema do cliente. Porque é aquela máxima, né? Se você resolve o problema do teu cliente, naturalmente você vai ter o teu ganho, o teu valor. Exatamente. Então, é uma consequência e não uma causa. Né? Mas muita gente realmente não pensa assim. Mas assim, se eu me preocupo com isso, eu me preocupo porque eu gostaria que o mercado evoluísse um pouco mais. Mas eu também entendo que o mercado imobiliário ele também é feito de ciclos. Né? Então, a gente tem, isso historicamente falando, temos altas e temos baixas. Então, o que acontece? Na alta entra um monte de gente, na baixa também essas pessoas menos qualificadas saem, porque surfaram uma onda boa, quando a maré baixa, elas realmente já não sabem como conseguem, se manter não no sabem. mercado, né? Porque, né, eu não gosto de usar o termo sorte, mas quando tá na alta, acaba tendo um pouco disso. Agora, na baixa é que o profissional mais qualificado resiste. Que resiste, né? Eu acho que por isso que a gente busca essa evolução sempre contínua, né? Você acha que a gente está num momento de altos e baixos, numa peneira aí que está chegando? Eu acho que a gente já teve um momento da alta, que foi, na verdade, uma alta acima até da expectativa por conta mesmo de pandemia, né? Foi um volume muito acima de qualquer projeção, até porque no começo da pandemia ninguém sabia o que ia ser, quanto isso ia durar, né? E agora eu acho que a gente está num momento de um início de um declínio, tá? De um processo, na verdade, de acomodação. Então, nós tivemos uma alta muito expressiva dos preços dos imóveis, né? E agora, seguindo esse ciclo, eu acho que a gente vai começar a acomodar esses preços, voltando um pouco para a realidade. Eu até espero, na verdade, que seja assim, porque eu acho que trabalha-se com mais qualidade. Quando você tem muito volume para fazer, perde-se um pouco da qualidade. Eu sou um defensor do valor, ao contrário da quantidade. Prefiro trabalhar de forma mais qualitativa do que quantitativa. Né? E, Jean, o que você tem presenciado, que nem a gente vê hoje muitos loteamentos, condomínios, né, de casas, que os construtores, né, o que acabam fazendo, enfim, esse pessoal que é um empreendedor que vai construir essas casas para vender, né? O que você tem achado desses condomínios? Das obras, da qualidade, dentro de Atibaia, que é uma cidade que é qualidade de vida. A gente está vendo algumas coisas assim que, poxa, né, poderia ser melhor pela cidade que é Atibaia. O que você me diz de alguns casos assim que você tem presenciado? Para ser sincero, posso? Deve ser sincero. Carla, hoje, assim, eu visito muita obra, muita casa. A gente, né, naturalmente, tem acesso a muita coisa. E hoje, até com um pouquinho de tristeza, com dor no coração, eu visito muita coisa e a gente vê, assim, muita obra desqualificada. Aquele tipo de obra que eu falaria, nossa, não compraria para mim e não gostaria de vender para um cliente. Não. Então, assim,
eu almejo muito sempre os resultados de longo prazo. Para mim é uma questão de construção. Então, eu sou do tipo que eu aponto, inclusive, os defeitos para o meu cliente. Ah, mas você vai perder a venda? Não, eu vou ganhar um cliente. Exatamente. Então, infelizmente, para mim, dessa forma não funciona. E realmente tem muita... Não tem? Tem muito probleminha por aí. Teve um dia que... É problema estrutural, é uma questão, às vezes, de um acabamento, sabe? Que a gente olha e fala, poxa, mas como que de verdade, assim, passou? Como ninguém tá vendo isso? Então, assim, infelizmente, eu gostaria de estar falando o contrário, né? Não tá tudo lindo e maravilhoso, mas assim, a gente vê problemas crônicos. São detalhes que o cliente, quando vai comprar, ele não enxerga. Verdade. Eu dei uma repaginada numa casa de uma cliente que ela comprou de uma pessoa e ele constrói casas para vender. E aí, quando eu comecei, ela falou, olha, Carla, eu só quero ampliar esse espaço, tal, não quero mexer. Até porque ela já tinha investido na casa. Perfeito. Uma casa muito boa, num condomínio muito bom, quer dizer, né? Não tinha um ralo na lavanderia, não tinha registro na lavanderia, tomadas espalhadas pela casa. Quer dizer, eram coisas que, assim, com certeza aquela pessoa, são pequenos detalhes, que você só vai enxergar quando você vai pôr a casa em funcionamento. Sim, perfeito. Né? Passa desapercebido. Mas assim, você vai lavar um lugar, um banheiro de piscina que não tem ralo. Você tem que jogar a água para fora. Então, são pequenos detalhes que você fala, poxa vida, o que custa isso para um construtor? Não é nem o que custa, né? Ele deixou de seguir um NBR, que não é de hoje. Aí, ó. Né? Não é nem assim custo. Né? Então, para e pensa. E como que... Aí a gente vai além, né? Como que tem um habite? Então, quer dizer, é só o entorno de uma casa? É complicado, né? Olha quanta coisa falha, né? Até nesse caso, eu participei recente de um caso, né? De um processo judicial. Coisas assim que a gente acaba envolvendo. E aí, fui nomeada perita para fazer um apontamento. Tem a legislação, acho que, se eu não me engano, é de 1993, que na venda, o proprietário que construiu tem que apresentar um memorial do imóvel. Sim. A gente não vê isso quase, né? Como faz uma casa dessa? A pessoa está comprando, ela não tem nada, não tem uma informação do imóvel. Né? A legislação não foi seguida. NBR não é lei, mas ela é recomendação de obrigatoriedades, né? Como que vai fazer para funcionar bem, das garantias. Os imóveis, como você acha hoje, os empreendedores responsáveis atendem e os outros, então, né? Mas eu acho que isso é uma falha, inclusive da prefeitura. Sim. Eu não sei, você é melhor do que eu, com certeza, vai dizer. Isso é uma lei municipal ou é uma lei federal? Não, isso é um NBR, a norma brasileira técnica do Brasil, mas federal. Por exemplo, uma vez eu conversei com um engenheiro da prefeitura e falei assim, por que se aprova um projeto com responsabilidade técnica? Porque, assim, eu vejo muito profissional que assina, o cliente vai e constrói sem ele saber o profissional. Sim. E, obviamente, a gente também entra com um memorial descritivo, que eu percebi que é um copia e cola. Sim. Então, assim, volta de novo ao valor, sabe, Jean? Sim. Contrata um profissional por um preço menos X, né? Que é o que ele acha que tá bom, porque o projeto é a alma, né? Depois de adquirir o terreno, que também é o desenho de tudo. Né? Tudo que vai estar ali. E eu vejo essa cultura, ela ainda é forte no nosso país, né? Aquela coisa de levar vantagem. Exatamente. Né? Então, você acaba colocando um projeto na mão de um profissional que ele se sujeitou a receber aquele valor, né? O cliente, ele realmente não pensa no projeto que vai ser entregue, ele pensa no que ele vai construir, e aí vem exatamente isso. E eu falo, poxa vida, por que não aprova um projeto e deixa analisando isso tudo. Fica lá na prefeitura. A hora que você vai construir, apresenta um profissional, né? Realmente qualificado. E olha que tem caderneta de obras digital, mas você vê, não resolve. Continuam as obras
né, sendo executadas de uma forma totalmente precária. E aí, quando acontece o BO, Sim. aí o cara lá vai ter que responder, né? E aí o que também me deixa assim muito brava, chateada, né? Que tem proprietários que sabem da importância de ter o projeto. Sim. E ele me contrata, vai lá, faz todos os projetos e tal. Chega na obra para ver, o empreiteiro, o construtor que tá lá, ele fala assim: eu fiz uma modificaçãozinha no seu projeto que acho que não precisava, acho que você estava exagerando. Então, assim, o que é exagero? Se tá no projeto foi porque foi preciso, né? Sim. Tem um motivo. É claro, assim, tem interferências que na obra a gente vê que no projeto não consegue visualizar, mesmo em 3D, com todas as tecnologias. Normal. Mas ajustes. São, não modificações completas de projeto. E aí todo aquele documento, investimento que todo mundo pensou para ter, tá tudo por água abaixo. Carla, acompanha meu raciocínio, veja bem. A gente tem um dado que no Brasil 80% das vendas de imóveis são feitas mediante financiamento bancário. Certo. Ok? Hoje, dependendo até da linha de crédito, a gente tem até uma ou outra aí mais de 400 meses para pagar. Mas vamos na tradicional, que são 360 meses, tá? Então, assim, às vezes um custo incremental numa obra diluído ao longo de 360 meses vai dar, tipo, nada a mais na parcela, tá? Só que você vai entregar para o cliente, por exemplo, um produto muito melhor em termos de qualidade. Então, vamos para coisas básicas. Por exemplo, se não me falha a memória, me corrija se estiver errado, em Atibaia não é obrigatório apresentar projeto nem hidráulico e nem o elétrico. Não. Ainda é projeto simplificado? Em alguns casos tem que ser apresentado. Você percebe? Então, aí o que acontece? Eu comprei uma casa, eu não sei onde está passando o encanamento, eu não sei onde está passando a fiação. O que eu vou fazer? Vou instalar um simples quadrinho na parede, ponho minha furadeira, dá um curto-circuito ou estoura um cano. Olha o transtorno. Vou ter que o quê? Quebrar aquela parte, remendar um cano, fazer isso, fazer aquilo. Por um projeto. Eu confesso que eu não sei quanto custa, mas é o que eu estou falando. Agrega algumas coisas nessa construção que lá na frente vão aumentar um pouco o custo da casa. Do valor da obra então, hoje. mas isso vai ser diluído por essa estatística que eu te falei, de que 80% dos imóveis são mediante financiamento, vai dar nada a mais na parcela. Então, assim, só que você está entregando para o cliente um produtaço, coisa que não tem exatamente no mercado. Então, assim, mas o que eu vejo é isso, é gente terminando obra e deixando um monte de coisinha por fazer, é o cara que não passa a cola direito no cano, na hora que você liga um pressurizador para tomar um banho decente, estoura encharca tudo. O teu teto, o forro de gesso cai. É verdade. E aí, o que acontece? Muitas vezes vem é o corretor que vendeu. Mas, gente, eu não sou técnico, eu não sei como é que tá, entendeu? A não ser que eu abra o teto, vá lá olhar como é que tá o encanamento. Caso contrário, responsabilidade. E esse empreiteiro, esse construtor, que seja, ele tem uma responsabilidade, né? Pelo Código Civil, a empreita, ela tem a garantia. Mas acho que eles preferem o risco, de repente, sabe? Acho que eles gostam de emoção, né? Eu acho, porque não tem outra... gosta de viver perigosa. E olha, resposta. eu não sei, assim, o final que vai dar também, porque eu acho que também eles gostam porque não existe uma lei, não existe um apoio jurídico, que tudo acaba depois em pizza, né? Sim, é a falta de punição efetiva. Exato, a punição. O risco compensa. Exatamente, né? Mais ou menos isso. Você sabe que eu tive um cliente que eu admirei ele muito. Quando ele me contratou para fazer, eu fiz em um ano, eu fiz 80 projetos só para ele. E nós vendíamos, quer dizer, ele vendia o projeto na planta, de tão boa que eram as obras dele. Porque ele pensava assim, eu faço a casa como se ela fosse para mim. Perfeito. Então, ele falou, então eu quero o seu acompanhamento, eu quero... Ele até, equipe de segurança de obra, ele tinha. Acho que você sabe até quem é. Então, ele contratou, ele fez uma equipe, só que chegou um momento da vida que ele falou, Carla, eu vou desistir. Porque, assim, ele passava por tantos problemas, assim, depois da venda, que o cliente acha que você é responsável pela pintura depois de 3 anos. Sim. Ele acha que você tem que trocar a torneira da casa dele porque ele é mau uso, né? Então, assim, ele falou, Carla, poxa vida, era um sonho em cada casa. Ele realmente ele estourou de vender. Ele vivia comprando terrenos, enfim, foi uma loucura.
né? Mas aí ele falou, poxa vida, né? Até hoje, às vezes ele liga e fala, Carla, você acredita que aquela obra, depois de 10 anos, o cara acha que eu tenho que trocar o piso para ele, porque o piso quebrou, que deixou cair alguma coisa? Então, é cultural, né? Mas, assim, foi a única pessoa, até hoje, em termos de investidor, que se preocupava em entregar o melhor. Sim. Né? E ele fez memorial de entrega, tudo. Ele realmente, ele montou uma construtora, ele tomou todos os cuidados em todo o processo, né? E também, Jean, falando um pouco de escolha de terreno e tudo mais, às vezes o cliente fala assim, nossa, eu vou comprar esse terreno porque esse terreno está muito barato. Opa, né? De repente tá perto de uma app e não sabe. Acontece muito um aterro, né? Uma nascente, um declive que ele esquece que aí ele quer comprar um terreno em declive e quer construir uma casa no nível da rua, plana. Né? E aí ele gasta 30% do valor da obra que fica lá enterrado e aí ele fala pro profissional, nossa, mas a minha casa saiu um absurdo o metro quadrado. O calculista é louco. O calculista é louco, né? Então, assim, eu percebo que sempre ele nunca é o culpado. Exatamente. Ele tem que buscar o culpado. Perfeito. Nesses casos, né, quando o cliente, você vai vender o terreno, qual é a orientação que você dá para o cliente? Porque muitas vezes eu recebo algumas ligações, ou até hoje é tudo WhatsApp, né, que eu acho que é errado também. Eu não passo orçamento em WhatsApp. Perfeito. Me passa um orçamento. Não. Você não me conhece, você não sabe o meu trabalho. Exato. Né, eu acho que, né, tudo isso... Aonde você entrou em... eu achei teu contato buscando profissionais em Atibaia, né? Mas, assim, como que você orienta o cliente na compra de um terreno? Até porque você conhece tudo aqui em Atibaia. E tem alguns lugares que tem aterro, né? Com certeza. Carla, antes até de entrar no mérito do produto em específico do terreno, o que acontece? Eu falei, eu não vendo imóvel. Quem vende é o proprietário. Ele é o vendedor. Eu faço a intermediação. Então, por ser um intermediador, eu, na verdade, sou dono de informações, né? Então, o que eu tenho que vender para o cliente é justamente a minha prestação de serviço de informações, de conhecedor de alguns aspectos que vão ajudá-lo a fazer a melhor escolha. Então, assim... O que a gente precisa partir? Voltando naquela história de dores do cliente. Primeira coisa que eu sempre pergunto, me conta um pouco teus objetivos aqui. Você é de São Paulo? Sou. Me conta um pouco teus objetivos. Você quer vir para Atibaia por quê? Você vai trabalhar onde? Então, você conhece alguma coisa de Atibaia? Você tem familiar? Você não tem? Me conta como que é a tua rotina. Você gosta de ir numa academia? Você gosta de ir num bar, num restaurante? Eu preciso moldar esse produto. Entendeu? Porque não adianta. Tem muito cliente que vem para mim, quer um terreno de 500 metros quadrados. Tem um monte de condomínio, um monte de lugar. Aí eu vou pegar, vou fazer um compilado, mandar 100 terrenos para ele escolher. Ele não conhece nada, não faz o menor sentido. Então, primeiro, de fato, é dar essa lapidada, entender, né? Porque, gente, casa não é só tijolo, cimento, parede. Entendeu? É muito mais que isso. Você vai para um condomínio, da pessoa vai estar lá. Você vai para um condomínio, você precisa entender se as pessoas daquele condomínio são pessoas afins. São pessoas que têm, às vezes, o mesmo estilo, o mesmo gosto que você, que tem filhos na mesma idade. Porque, gente, você vai viver meio que numa comunidade também. Então, não faz sentido você comprar um imóvel belíssimo, mas num condomínio que não é para você, né? Então, a gente tem que entender muito mais esse lifestyle, né? O que essa pessoa realmente busca para poder, primeiro, situá-la, ok? Maravilha. Situei, já sei o que é o perfil do lugar, da região que se adequa para ela. Perfeito. Aí a gente vai em busca de um terreno. E é o que eu falei. Muitas vezes a pessoa fala assim, legal, quero um terreno de 500 metros, porque eu já idealizei, é 500 metros que dá para fazer minha casa. Aí eu te pergunto, 500 metros, tá? Todo retangular é uma coisa. Todo cheio de curva e detalhezinho é outra coisa. Em declive, outra coisa. Aclive, outra coisa. Concorda? Os projetos não são executáveis da mesma forma se o terreno tem características diferentes, né? Então, por isso que eu acho que são atividades muito complementares. E né? Quando ele procura você, que ele vai construir a casa, ele faz a seguinte pergunta, quanto eu vou gastar para construir uma casa nesse terreno? Faz. Não, então, aí que tá, né? Eu brinco que o corretor, ele é multiprofissões.
A gente às vezes é psicólogo, porque o cliente vem todo triste, não sei o que, isso eu tô batalhando para conseguir. Às vezes a gente tem que dar uma de engenheiro, uma de arquiteto, uma de de pessoa que faz a terraplanagem, tem que entender de tudo. Mas assim, o que eu busco muito orientar o meu cliente, principalmente nessa questão que você estava me falando, nem sempre o terreno mais barato é o melhor. Nem sempre, entendeu? Muitas vezes o que você economiza na compra de um terreno, você vai gastar o dobro na construção. Ah, porque eu quero um terreno mais barato. Ok, eu tenho esse, ó, com uma topografia dificílima para construir, um declive muito acentuado com pedra, com isso, com aquilo. Não adianta você pagar barato naquilo. Você vai gastar só em estrutura, em fundação, nisso, naquilo. Você vai gastar muito. Não existe milagre, mais. né? Não existe, Não existe. não existe, né? Então, essa orientação que a gente busca dar. Por isso que eu falo que são muito complementares. Hoje, eu começo muitas vezes perguntando para o cliente se ele já tem uma ideia do projeto. Você tem uma ideia? Você queria uma casa térrea, uma casa sobrada? Como que você quer, mais ou menos? Legal, com base nisso eu terceirizo aí a consultoria. Seja um arquiteto, um engenheiro, de repente para dar um pouco também apoio, dessa né? noção um pouco mais técnica. Porque o cliente não sabe. Então, muitas vezes ele me pergunta, quanto custa o metro quadrado? Eu falo, depende, eu ainda brinco, o céu é o limite, né? Você vai querer fazer o que com a sua casa, né? Então, realmente, a gente entende que o preço do metro quadrado pode variar a partir demais. de tanto, dependendo da situação. Né? Perfeito. Né? Então, essa equação que a gente tenta montar com o cliente também. Então, muitas vezes eu falo para ele, invista às vezes num terreno um pouquinho melhor. E como você bem frisou, se a gente não tem a informação, eu pego lá um terreno, tá lá, ele lindo, maravilhoso. Aí você vai olhar na matrícula, tem lá, área não edificante. Por que uma área não edificante? Nossa, porque pode passar uma tubulação de água, de esgoto, uma drenagem, água pluvial. É verdade. Pode ter uma APP, um mapa, pode ter um riacho nos fundos do terreno e eu ter que respeitar o recuo. Tem uma tanta estrada coisa. municipal que tira 11 metros de frente. Você entende? Tem tanta coisa, então... Eu passei uma vez por uma situação de um cliente que ele comprou um terreno e a prefeitura aprovava 2 casas. Ok. E a Associação de Amigos de Bairro, não. A prefeitura aprovou, ele construiu, só que ele entraram com um processo contra ele. E ele teve que unificar as 2 casas. Como é que, assim... Como é que pode? Quando acontece isso, você está vendendo o terreno, aonde você se embasa? Porque o cliente, né, um cara que é investidor, ele quer construir algo, um condomínio, né, uma casa geminada. Como é que é? Porque, né? Acontece. Aconteceu comigo Bastante. isso. Perfeito, e acho que é uma ótima colocação, Carla, pelo seguinte, aí que tá, se de repente um corretor, todo mundo começa na profissão, tem a sua curva de aprendizado e tudo mais, mas se é um corretor inexperiente, ele não sabe onde buscar, por exemplo, essa informação, tá? Onde você tem que buscar isso, por exemplo? Primeiramente na matrícula do imóvel. Então, como você bem disse, por exemplo, um loteamento, né? Eu vou fazer um loteamento, a prefeitura fala que ali é o zoneamento tal, que eu posso fazer determinadas coisas. Ok. Se aquele lugar tiver uma restrição urbanística imposta, por exemplo, por uma associação, por um loteamento, por algo assim, e essa restrição for mais restritiva do que o que a prefeitura fala, prevalece a mais restritiva. Não, eu sei. Então, entende que se você não sabe onde buscar essa informação, então pode ser que a prefeitura permitisse? Pode, mas pode ser que tenha uma restrição no bairro, conduzida por um loteamento, por uma associação, por alguém que impôs uma restrição que não poderia. Mas nesse caso, eu achei um absurdo, porque a prefeitura aprovou e ele tinha o habite da casa. E a associação entrou com um processo e ganhou. Foi assim, foi algo atípico, mas aconteceu isso e eu achei um absurdo, né? Porque tinha que processar a prefeitura, então. Só que não adianta processar a prefeitura, exatamente, né? Eu acho que, nem se falou, é um caso atípico, né? Mas é o que eu falo, quando tem que tomar muito cuidado. Então, você tem que buscar, o profissional ele tem que buscar realmente se munir do máximo de informações possíveis, né? Muitas vezes não tem essa informação. Então, nesse caso também não pode ser culpabilizado, responsabilizado, né? Mas a informação você tem que realmente sempre tentar trazer ela muito mais atualizada. Leis mudam, restrições mudam. Entendi. Né? Temos uma pergunta, Cris. Cris?
Tem uma A pergunta? Pô, tem, mas vocês meio que responderam. Que ótimo. No momento que o corretor interage na prática com a equipe arquiteto e engenheiro, é na execução da obra, em eventual reforma, ou o corretor só se conforma com o que tem na mão? Já respondemos Já a pergunta. respondemos. Já, foi, mas eu legal. vou complementar bem rapidinho, mas eu acho que depende também do teu cliente, em que momento esse cliente quer mais informações. Se eu puder contar com a ajuda de um arquiteto engenheiro desde o começo, é ótimo, porque ele já vai delinear ali junto com o cliente o projeto, mas isso pode acontecer, eu acho que em várias etapas. O que acaba sendo mais comum é a gente fechar a negociação, por exemplo, né, do imóvel, a compra, a venda, ou do terreno ou da casa, e depois o cliente pedir uma indicação, por exemplo, de um profissional, né, para executar uma reforma ou a construção em si e o desenho do projeto. Eu né? tenho presenciado bastante também corretores, imobiliários que desenvolvem um produto Sim, e depois vão em busca de um profissional que saiba como executá-lo, certo. né? O que você acha desse... Às vezes a Carla até me pergunta essa semana, quem é o arquiteto? Eu falei, não tem. O produto já existe, né? E aí depois eles vão buscar alguém para aprovar. Uhum, Né? É o que você falou um pouquinho de quem traz de São Paulo uma coisa exatamente. formada. Não, eu acho que é colocar o carro na frente dos bois, né? Porque o que eu entendo? O corretor hoje, ele tem a visão, por exemplo, do mercado, tá? Então, eu sei mais ou menos o que os meus clientes estão pedindo, estão comprando. Então, hoje a maioria dos meus clientes querem casa térrea. Legal. Poxa, mas se eles querem um sobrado, a maioria está me pedindo que tenha uma suíte no térreo. Ótimo, isso são tendências, realidades que eu estou vendo no mercado. Então, eu preciso trazer isso também para ter essa sinergia com o arquiteto, com o engenheiro, o construtor, para a gente levar para ele um produto também vendável, né? Então, o ideal é que a gente atue nessa ponta com o cliente, entendendo. A todo momento eu estou mostrando uma casa. As críticas dos meus clientes em relação àquela casa são justamente as melhorias que esse construtor e esse arquiteto e o engenheiro, de fato, podem fazer nos próximos projetos. Então, por isso que eu acho que é um ciclo. Né? Eu pego a informação, levo o arquiteto que tem que desenvolver né, o produto depois em si e colocá-lo no mercado. Então, eu acho que é uma retroalimentação. A gente pegando esse feedback, passando para poder voltar. E hoje o cliente, né, que nem você falou, ele quer a casa térrea, se for sobradada, uma suíte embaixo. Sim. Mas assim, hoje ele busca o quê? A maioria dos clientes que tem te procurado, eles querem uma casa já pronta, eles querem construir o novo, a metragem quadrada, né? A expectativa, a localização, o que eles sempre estão buscando, se é próximo da cidade ou é mais afastado. Me conta um pouco o perfil do mercado hoje. Carla, até alguns anos atrás era mais fácil identificar o perfil. Por quê? Porque a cidade de Atibaia era uma cidade ainda para finais de semana, então tinha muito aquela coisa de chácara, que era a famosa chacrinha para final de semana. Era muito fácil desenhar o perfil. Hoje, eu acho que assim, justamente por essa ligação muito rápida que a gente tem com uma grande cidade como é São Paulo, e muita gente veio de fato para morar, né? A gente tem um mix de público muito grande. Então, a gente tem aquele casal que veio decidido a não ter filhos, e para ele, de repente, um apartamento pequeno tá legal. A gente tem aquela família que se mudou com filho, cachorro, sogra, papagaio, com todo mundo, e ela quer o quê? Espaço, liberdade. Eu quero o famoso quintalzinho nos fundos para eu ter o meu cachorrinho, sabe? Então, assim, eu atendo um público hoje muito diverso. Ainda prevalece casas com espaços mais amplos, com, de repente, construções, por exemplo, aí a partir de uns 200, 250 metros quadrados, num terreno, por exemplo, de 500 metros. Sim, acho que se eu tivesse hoje que desenhar mais ou menos um produto ideal ou aquele produto mais pedido, seria mais ou menos isso. Pelo menos, por exemplo, 3 dormitórios, preferencialmente 3 suítes, uma casa térrea. Eu acho que ainda as 3 a suítes. maioria, no mínimo, eu acho. O brasileiro ainda tem essa cultura. Tem essa cultura. Eu acho da suíte em si, daquela questão de privacidade. E que faixa etária de cliente? Eu atendo muita gente hoje de 40 a mais, sabe? É aquela pessoa que, de repente, tá bem estabelecida em São Paulo, tem ali um emprego legal, tranquilo, tem filhos aí na casa de 10 anos, 8 anos, mais ou menos assim, e quer o quê?
uma mudança realmente na Boas qualidade de vida. escolas, uma Boas cidade escolas, legal. Que é qualidade de exatamente. vida, É. né? Tá cansado da Então, loucura de esse é São o... Paulo. Perfeito. Esse é o... Se eu pudesse traçar minha persona aí dos clientes que eu mais atendo, é esse o perfil. Entendi. Né? Mais ou menos nessa E linha. você comentou, a hora que a gente estava batendo um papo informal, né? Sim, Que no seu escritório vocês estão buscando especializações. Perfeito. Né? exatamente. Quais especializações existem assim no mercado de corretores, né? A gente sabe da arquitetura, que tem muitos leques aí pra gente chegar, da engenharia também e da corretagem. Exatamente. Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, em arquitetura, você fala assim, tem só a residencial, a comercial e a empresarial, escritórios, enfim, a gente sabe que é muito mais que isso. Maior. E na corretagem não é diferente. Sim. Porque se você pega, pensando, por exemplo, só no residencial, você pode se especializar em condomínios. E aí, quando eu falo condomínio, não é você trabalhar do primeiro ao último. É você ter, inclusive, às vezes, um padrão de condomínio. Então, eu trabalho no alto, no médio, no baixo. Apartamento, sabe? Para você vender um apartamento é totalmente diferente o processo do que vender uma casa. Apartamento você tem que falar de área útil, área privativa, área comum, área acessória. Os 5 centímetros da parede importam, né? Demais, afinal a otimização do espaço Sim. tem que ser tremenda. A vaga de garagem, ela tá na escritura? Não tá. Tem vaga, tem depósito? Não tem. É muito diferente a abordagem, o conhecimento técnico de um apartamento para uma casa. Assim como uma pessoa que se especializa numa área, em áreas, né, justamente para formação, por exemplo, de loteamento, é diferente de uma área rural. Os impostos são diferentes. Sim. A gente vai vender uma casa, é um IPTU. Você vai vender uma área rural, é um ITR, INCRA, sabe? Tem que fazer georreferenciamento, tem que ter inscrição no CAR. Olha isso. Então, é o que eu venho falando muito dentro da minha imobiliária hoje. Especializem-se. Eu acho que escolha um nicho, um segmento, um produto, algo que de repente já tem um pouco de afinidade, porque eu acho que a afinidade ajuda nesse processo de especialização, mas especializem-se. Porque o ganho, eu acho que já de curto prazo ele já é bom, mas no longo prazo, então, você é a referência. Você é especialista, sabe? Você vai ser reconhecido como o corretor dos apartamentos, o corretor do mercado de alto padrão, sabe? Então, essa referenciação, eu acho que ela te traz realmente mais A sua sucesso e especialidade resultado. hoje é? Hoje, casas e terrenos em condomínios de alto padrão. Legal. E dentro desse mercado... Não, pode falar. Então, dentro desse mercado do alto padrão, pelo menos o que eu senti, assim, de conhecimentos de investimentos. Sim. Agora, né, mudando um pouquinho. A Atibaia, acho que os principais condomínios aqui perto do centro, elas estão entrando num processo mais de reformas, né? Sim. E em São Paulo, eu senti muito uma migração para o alto padrão, porém para a parte de locação. Perfeito. De casas de alto padrão, porque hoje a pessoa ela investe todo o dinheiro dela, vive do dividendo e paga um super aluguel. Sim. A Atibaia também está recebendo esse público ou ele está mais voltado na compra de casas? Não, tem público para as duas coisas, tá? Tanto é que hoje, uma das maiores dificuldades que os meus clientes relatam é justamente encontrar um bom imóvel para locação. Não tem. Não tem, né? A Atibaia não tem. Acabou. Não é o a perfil da oferta, cidade. Não é. Não. A oferta, que já era baixa quando veio a pandemia, então ela chegou praticamente a zero. A zero. Zerou. Até porque quem tem casa, quem não quer alugar, quer Sim, vender, sim. entendeu? Porque, tipo, Alphaville, essas regiões, né, tem muito digital influencer mudando e é esse público específico. Sim. Eu acho que ele não chega fácil em Eu Atibaia. acho que isso é uma característica da cidade grande ainda. Sim. Eu acho que a pessoa que vem para Atibaia, ela vem realmente buscar essa qualidade de vida. Tudo bem, a cidade está crescendo. Quantos mil habitantes tem hoje? Eu acho que pela última estimativa eram 143, 144. 143, né? Vai ter o próximo censo, vai apurar melhor, mas eu acho que já está nessa faixa. Então, eu acho que a Atibaia, ela está num processo, até porque ela está sendo verticalizada. Sim. Então, está mudando a característica da cidade. Sim. O que você acha dessa verticalização? Combina com a cidade? Agora é uma opinião pessoal, né? Eu, particularmente, não sou fã, né? Não gosto. Eu acho que muda muito da característica que é da cidade, que é aquela coisa mais interiorana, aquela coisa, sabe, de... você vê ruas mais arborizadas, com aquelas árvores mais frondosas, tem uma vista, a famosa Pedra Grande, de abrir a janelinha e enxergar a Pedra Grande. Então, assim, é uma opinião pessoal,
mas eu acho que a verticalização... Eu sei que é o resultado do Ela vai do existir crescimento. do progresso, É inerente né? ao crescimento, é a verticalização. Não tem como, porque a cidade ela tem um limite, né? E ainda mais quando você fala de um centro urbano expandido e tudo mais, não tem como. Vai chegar um determinado momento que ela tem que verticalizar. Mas eu sou muito fã, gosto do tradicional, da casa. Eu também gosto. Diga, Cris, mais uma pergunta. Olha, a Márcia Guimarães Del Monte pergunta para o Jean se em Atibaia tem algum empreendimento voltado para os 60 a mais. Opa! Boa pergunta. Quer terminar de perguntar ou já pergunta a próxima? Pode fazer a E próxima. a Paty Gomes é síndica profissional e tem uma dúvida. Muitos condomínios, vila fazendo casa sem garagem coberta. Alguma dica para se cobrir? Ou os veículos sem... mudou picotado. Para se cobrir os veículos sem a necessidade de alterar o projeto inicial? Tá. Vamos lá. Então, em relação à primeira pergunta, eu desconheço, tá? Eu acho que não tem hoje um empreendimento, um condomínio específico para esse público, né? E eu acho que é uma coisa que não é mais nem vamos dizer, uma tendência, algo muito futurista. Eu acho que realmente quem pensasse nesse produto já teria. Isso, por exemplo, eu já dei uma estudada nos Estados Unidos, tem bastante, onde você forma-se realmente condomínios com toda uma infraestrutura específica para um público desse, né? Eu, esses dias, estava conversando com o diretor da DW, o Lauro Andrade Filho. E a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre, né, o que é o futuro da construção, falando sobre gerações. E ele falou sobre os 60, né, a construção para a pessoa de 60 anos e tudo mais. Isso, há algum tempo, está no meu radar. Sim. Por quê? Porque é um público que tem uma situação financeira bacana, né? Assim, construiu, Sim. tem reserva, né? Porque é uma geração que se preocupa com, né, ter uma casa. É diferente de uma geração mais jovem, que é do Airbnb, que é da locação, né? Que é o nômade, né? Sim. Então, é um comportamento que, obviamente, Diferente, E isso vai chegar em Atibaia. Sim. Né? Os estúdios, que eu acho que hoje ainda não, mas está em processo daqui a pouco. Porque, assim, eu vejo Atibaia, o jovem, ele não fica aqui. Sim. Ele vai embora. Sim. Né? Os meus filhos foram. Um está em Campinas, outro está em São Paulo. Né? Os seus também vão. Em breve, né? A turma toda. Vai. Então, assim, quem fica? Somos nós que vamos envelhecer na cidade. Se ela continuar dando qualidade de vida também, porque eu já escutei pessoas que falam assim, vou embora daqui, porque com a verticalização eu não fico na cidade. Né? Daqui a pouco você não anda nas ruas de Atibaia. Não foi construída, né? Atibaia não foi projetada para isso. E quando a Márcia faz essa pergunta, ela vem bem em boa hora, porque eu acho que o investidor ele deveria dar um olhar para isso. A gente tem lugares muito bons para fazer esses projetos, né? Uma cidade, as Smart Cities, eu acho que é muito bacana. Temos um projeto. Aqui em Atibaia, eu ainda não vi, não conheço esse projeto, mas eu acho que deve ser muito interessante. Bacana. E eu acho que a cidade, ela merece esse tipo de tratativa, né? Sim. Eu acho que é muito bacana. Então, eu acho que deviam prestar muito mais atenção nesse momento. Hoje, Carla, a expectativa de vida do brasileiro, se não me falha a memória, está em torno de 70 anos, 70, 71 anos. Então. Basta você pensar que isso vem aumentando isso vai aumentar, viu? ano a ano. Então, quando você pega, por exemplo, países mais desenvolvidos, como, por exemplo, o Japão, se não me falha a memória, a expectativa de vida são 83. Então, a gente tem muito ainda a galgar, né, a crescer nisso. Ou seja, essa população de 60 a mais... Se uma expectativa hoje é de 71, ele tem 11 anos. Na média, tem 11 anos para frente. Daqui a pouco ele vai ter 20. Então, você consegue imaginar a demanda por uma casa adaptada, entendeu? Por uma infraestrutura de lazer, por que não? Né? De cuidados básicos, de uma conveniência, uma mais casa funcional, né? pensado especificamente para um público desse. E nem sempre grandiosa, né? Não, prática. Porque o público mudou muito, né? Ele já teve a casa dos sonhos nessa idade. E agora ela já está querendo uma casa prática para cuidar. Eu vou falar por minha experiência, né? Então, assim, eu vejo que aos 50 tudo se transforma. A gente já começa a pensar.
tá? Quando você parece que assim, o dia que você faz 50, vira um botãozinho. Aí você já começa a pensar que você tem mais tantos anos de vida, você começa a pensar no trabalho, na qualidade de vida, onde você vai morar, você quer ter, né? Quer realmente transformar. E cada vez mais eu quero o quê? Viver mais e ter menos dor de cabeça. Eu quero ter paz. Né? Eu e o Edu, a gente sempre fala estamos num momento assim, quero ter paz, quero viver. Né? Então, esse público, se a gente pegar aí, é uma porcentagem grande, porque a gente vai passar por um momento do Brasil de muitos idosos, né? Sim. Seniors, vamos dizer assim. A pirâmide que era assim vai começar a inverter, Exatamente. né? A gente vai ter uma população idosa maior. Mais representativa no país. Mais representativa. Sim, Né? exatamente. E que, voltando a dizer, e que tem a sua reserva, a sua economia, que investiu, né? É o conservador, né? Em termos de investimento. Perfeito. Então, acho que está na hora da gente olhar para os dois públicos. É o que fica no meu radar. É esse público mais velho, né, que tem esse poder ainda econômico, e esse jovem que está vindo aí também, que não quer mais isso. Então, cadê esse morar para esse jovem também? Exatamente. Né? Esse ano a Casa Cor está totalmente estúdios, né? Sim. Muitos espaços estúdios legais. São Paulo virou, São Paulo virou estúdio. E agora falando um pouquinho desse público 60 a mais, tem um cliente nosso, ele mais aqui para a região do interior de São Paulo, a gente já tem vários produtos voltados para isso, né? É bem bacana. Fui visitar um lugar em Araçoiaba da Serra. Araçoiaba. E tem, né? sensacional. Eu já ouvi falar. É um clube imenso. Sim. Que tem filas de anos de espera, porque a população está envelhecendo, mas ela não morre porque ela tem qualidade de vida, aumenta a longevidade. E tá ficando sensacional. E ali ela tem um restaurante, ela tem a tudo, horta, né? ela tem tudo para ela viver e não precisa sair. Eu acho que aqui em Atibaia só estão empurrando o pessoal para apartamento, né? Então. Empurrando essa idade para apartamento, por questão de segurança. Isso é depressivo. Então, exatamente. Eles estão tentando sanar, né? Preencher esse vácuo aí com um apartamento, mas não é um produto específico, né? Como foi a pergunta, para esse público. O apartamento, ele na verdade serve para qualquer um, né? Então ele não tem as facilities, toda a infra necessária para A pergunta da Patrícia também é pertinente, porque realmente eu tenho visto muitos projetos que não tem garagem. Sim. Né? Como pode, né? O pessoal não tem carro? Como que é visto isso até? Vender uma casa que não tem uma garagem coberta para os seus carros. Você vê, né? As pessoas se preocupam muito com o imóvel, mas com o automóvel, num caso desse, nem tanto. E a gente muitas vezes está falando de um patrimônio considerável. Hoje, embora me espante um pouco, você pega carro popular com preços aí perto de 100 mil reais. Sim. Não é um valor baixo, né? Então, a gente está falando da proteção, às vezes, de um patrimônio, de um bem automóvel. E muitos projetos não tem espaço ou não foi nem contemplado no projeto do condomínio uma aprovação e tudo mais. Então, no caso de cobertura, já até que a Pri pode falar mais. Por quê? Tem material, né, Pri, que eu acho que, de fato, vai ter que fazer um projeto, né, para poder regularizar, porque tudo que for fixo, cobertura, tem uma infinidade de materiais hoje. A gente tem tem policarbonato, tem ACM, tem alvenaria tradicional, laje, etc. Mas eu acho que a maioria deles vai requerer, né? Sempre uma regularização. Quando é móvel, né? Então, assim, ele não como entra móvel, como não entra como área construída. Então, a gente Então, vai para uma metálicas, um metalon. Mas isso desvaloriza o imóvel? Ou não? Tem uma aceitação, por incrível que pareça? Olha, eu acho que, assim, o fato de não ter nenhum tipo de cobertura é um ponto negativo. Melhor que nada, né? Exatamente. Então, ter alguma coisa é paliativo, mas melhora um pouquinho o não ter nada, entendeu? Infelizmente, assim, claro que se eu acho que já fosse um projeto inicialmente concebido com uma garagem, de fato, bem pensada, planejada, uma garagem espaçosa, porque também não adianta nada comprimir, né? Hoje o hábito, inclusive, do brasileiro está mudando. A gente quer o quê? Carros SUVs, carros maiores. E aí, quando você vê os tamanhos da garagem, não cabem, às vezes, 2 carros, né? Então, ainda assim, acho que o não ter deprecia demais. O ter alguma coisa, mesmo que paliativo, ajuda. Isso deve ser até na hora de fazer todo o processo de documentação, quando termina a casa, né? INSS, blá, blá, blá. Eu acho que... Mas área construída mais caro então, vai ficar, entendeu? O IPTU também. Isso, então, vira, tem né? Eu acho que deve ter algo... Eu realmente volto a dizer, não é uma coisa que
que é do meu conhecimento. Perfeito. Mas quantidade de banheiros muda o valor, Muda. né? Porque muda, acho que o tipo de casa, né? Enfim. Muda o padrão. O padrão. Exatamente, isso. ele entra num outro fator, num outro índice, e aí é classificado, por exemplo, se não me falha a memória, acho que 4 banheiros, alguma coisa assim, já Enfim, como um padrão maior. Tudo Custa-se mais. precificado. Exatamente. Nada, todo mundo pensando em ganhar e não vender algo pensando na qualidade de vida do outro ser humano, né? Infelizmente. Eu acho que o né? norte acaba sendo muito isso. Quanto eu vou gastar, quanto eu vou lucrar, margem de lucro, fala-se muito isso. Só discute-se Só isso, né? basicamente isso. E o que de fato é o solucionador do problema, que é o projeto, fica em segundo plano. E o que me deixa mais triste é que existe um profissional que assina isso. É o capitalismo ali, né? Não a todo vapor, né? Que coisa, né? A gente vê, mas é o que eu falo, cara. Tipo, pega o caso para vender aqui, o cara usou tudo da pior qualidade e bota o preço lá em cima. Ah, mas muita coisa vai ficar atrás das cortinas. É o cano que tá escondidinho na parede, é o isso e aquilo outro, o cara não vai nem saber a marca. Por quê? Você Só para sabe, melhorar a acho que margem né, do produto lá A na frase frente. mais dolorida de ouvir, até na hora de projetos, acho que é: eu não vou morar lá mesmo, Nossa, né? essa Porque essa é triste, hein? dolorida. Você sabe que eu tô terminando uma obra, né? Vou me mudar pela 20ª vez. Até porque, olha só, olha, tem um lado positivo. A cada 2 anos eu mudo, eu vendo a minha casa de portão fechado com tudo dentro. Não, que eu acho que eu construo bem, né? Lógico. Bom, mas enfim, eu vendi um imóvel e fui morar de aluguel enquanto eu, né, construo a casa. Você sabia que no contrato de locação existe uma cláusula que eu não posso reclamar da umidade que tem dentro desse imóvel? A pessoa que não sei nem se é compra- legal essa um cláusula. um vício aparente. A pessoa que construiu, contratou provavelmente um profissional ou um empreiteiro, não teve acompanhamento, acredito, tá? Óbvio. Ok. Então, você vê toda a parte térrea da casa, e é uma casa muito boa. Sim. Foi feito um projeto por um escritório muito bom da cidade. Então, o projeto realmente show. Mas a execução da casa, acho que Nossa, não o impermeabilizou proprietário, nada ali, junto não. com o empreiteiro, sem o acompanhamento de obra, toda a borda, meio metro, tudo craquelado. Aí eu fui reclamar, falei, poxa vida, mas olha quanta umidade. Mas você leu o contrato? Você não pode reclamar? Não pode reclamar na umidade da casa. Se quiser ficar, Nossa, fica. Pra mim é novidade, viu? Essa cláusula acho que eu nunca Eu vi. não sabia disso. Olha que Pode colocar loucura. qualquer cláusula em contratos, assim? Não. Mas Cláusulas assim, Tipo, abusivas essas leoninas. absurdas. É, assim. tipo, você tá ciente, você tá morando numa casa que metade da parede no pavimento térreo existe infiltração. Olha, eu acho que uma cláusula dessa, ela nem poderia de verdade existir Pois num é. contrato de Mas locação. Ainda mais se é uma cláusula, por exemplo, um problema que, na verdade, incorra... É um problema de obra. venha a ocorrer... Não, e se venha a Tem ocorrer que algum problema de resolver. saúde, por exemplo. Uma Exatamente. umidade pode virar um bolor, pode trazer bactéria e Não, tudo mais, e sim. pode te E um trazer detalhe, problema quando eu de sair da saúde. casa, eu tenho que deixar a casa toda em ordem. Mas... Exceto a umidade. Exceto a umidade, Exceto já a que tá lá, que umidade. você não pode reclamar, ela também não pode. O contrato tem que ser justo e equilibrado para as duas partes. Você não reclama, ela Pois também é. não. É cada coisa, Ah, né? isso é um eu absurdo. fico assim, eu olho, eu falo, meu Deus do céu, aonde a gente vai parar, Nossa, né? não, É uma essa- pena, né? Porque poderia ser melhor, né? A gente Com vê certeza. aí países, né? Que nem a gente vai para Europa, Estados Unidos, você vê, existe uma seriedade, Sim. uma preocupação, né? E a pessoa tem sim voz no reclamar, ela tem direitos, né? Então as pessoas respeitam. Até se você faz uma indicação, Estados Unidos, se você faz uma indicação, se você indicou um médico e o médico não for bom para você, você pode processar a pessoa que te indicou. Isso é ter respeito ao ser humano, Sim. né? Aqui, não, é triste, porque eu volto a dizer, e em todos os episódios, Pri, eu vou dizer isso, nós somos médicos das casas. Sim. Nós temos uma responsabilidade muito grande com as pessoas. Então, é inadmissível você ver profissionais indo para o mercado, enfim, obras sendo executadas, sem pensar no ser humano, né? A gente volta ao capitalismo, ao eu estou ganhando. Sim. Cadê o outro?
Sim. Né? Pensa um pouco no próximo. Será que, né, vamos mudar um pouco esse mundo? Né? Vamos fazer a nossa parte melhor um pouco nesse processo. Pensar né? na Sim. cidade, né? Pensar na ordenação das cidade. coisas, pensar em tudo. Exatamente. É uma cidade tão linda, né? É. O plano diretor novo está em discussão, né? Acho que E como é que tá isso, hein, Pri? tá em andamento, né? Várias audiências aí acontecendo, tá na finalização, acho que vai melhorar um pouquinho, a gente vai tentar trazer um pouquinho mais da essência, manter a essência, né? Uhum. E tentar manter isso aí, também tentar continuar educando os profissionais, educando a população para buscar manter o que existe, né? Não tem como a gente sair demolindo o que está aprovado e tal, mas assim, criar um padrão para a cidade que seja realmente viável, né? Bem que eles podiam ter a consciência de fazer a aprovação do projeto. Com certeza deveria ter. E depois a pessoa contratar alguém para executar, né? Um profissional, né? É tão ruim isso, porque você não tem o controle, né? E assim, eu não sei, deixa eu só tirar uma dúvida agora aqui realmente, né? A gente fazendo a parte de processos da Caixa, por uma época foi solicitado que na aprovação, pelo menos do financiamento, tivesse a RT dos projetos. Ainda está em vigor isso? Sim. Para imóveis novos precisa. Legal, Precisa, porque sim. pelo menos é um passo importante, né? Eu acho que assim foi um marco muito importante a Caixa começar a exigir isso. Ela está tirando dela responsabilidades, né, e levando para um profissional. Então os projetos de instalações são obrigados a ter. Senão ela não faz imóvel. O projeto estrutural, hidráulico, elétrico. Ai, você gostou, hein? Eu adorei essa dedicação. Sim, a Caixa, se não me falha a memória, é a única instituição financeira que pede, tá? Então aí tá, deveria ser uma coisa padronizada. As demais instituições Pensou que isso é fundamental, né? Pois é, mas por que não as outras instituições? Então. Por que não tem que ser padronizado? Entendeu? Sim. Mas não, se não me falha a memória, só a Caixa que pede a RT, né? Os demais bancos, não. E aí também normal. deixar claro isso aí, né? Para quem vai construir, a RT não sai sem projeto. Porque aí a pessoa manda mensagem, oi, eu preciso de uma RT. Da hidráulica e tal. Mas só sai se tiver um projeto e se ele for executado. Senão também a RT não vale de nada. Né? Mas, gente, vocês sabem, é por isso que eu volto a falar. O problema, às vezes, ele é crônico. Quando eu falo que é crônico, é porque ele existe problema em toda a cadeia, todo o processo, né? Por exemplo, volto a falar, 80% dos imóveis são feitos mediante financiamento bancário. Como que é o processo do financiamento? Você entra, aprova o seu crédito, tudo vem um engenheiro, né, de um escritório, por solicitação a pedido do banco para poder, de fato, avaliar o imóvel. O que ele vai ver? A questão de habitabilidade, o imóvel está de acordo com o projeto técnico, o que foi. Já aconteceu do engenheiro que deveria fazer a análise e falar, tá tudo certinho com o imóvel? Aí eu estranhei a pergunta. Não, manda umas fotos para mim aí que eu já aprovo o laudo. Ele não vem no imóvel. Que coisa. E aí? Entendeu? Olha, Cadê a responsabilidade? E se eu mentir? Se eu falei que tá e não tá? E se o imóvel nem existe de fato? E se eu mandei foto de um outro imóvel para ele, esse imóvel depois o cliente não paga, vai a leilão, o banco vai ver, nem tem imóvel. Que coisa, não. Entende como é complexo? E quando duas pessoas compram o mesmo terreno? Duas pessoas... compram o mesmo. Deu um errinho ali. Não, você sabe que uma vez a gente fez algumas casas num bairro aqui perto e o topógrafo mediu o terreno errado? Acontece bastante, né? Acontece. Nossa, eu pego muitas vezes planta, matrícula, descrição do imóvel, tanta metragem, a hora que pega a planta tem diferença, sabe? Tudo bem, a lei até permite ali um desvio, até porque terreno muito antigo, quando você não tinha instrumento bom para fazer medição, era uma coisa, hoje você tem e tudo mais. Mas, gente, tem uns erros ali que são grotescos, você fica preocupado, você fala, e agora? Você leva um levantamento para a prefeitura para aprovar. A prefeitura tem lá um mapa. Sim. E, mesmo assim, aprova errado? Acontece. Não tem, assim, um grau de análise tão profundo assim, em busca de dados, de informações, não tem nada. E você viu agora que você tem um mês para
Para responder. Pra responder. Sim. E Se aí eu vi- arquivar, começa do zero. E aí eu vi um pessoal reclamando, alguns profissionais reclamando, quer dizer, a gente tem que responder em um mês. E o projeto fica 6 meses para eles responderem, né? Sim. E o que eu também acho engraçado, que assim, ó, você arruma isso aqui no Comunique-se. Aí você vai lá e arruma. Aí daqui a pouco vem outra Volta coisa. de novo. Exato. Né? Por que já não viu tudo da primeira Sim. vez? Pois é. E também, Por partes, né? assim, vai muito da cabeça do analista, né? Tem coisas que até teve um bate-papo esses dias na associação sobre regulamentos internos. O analista fala, isso é regulamento interno. Então, como que eu vou saber que existe um regulamento interno só entre eles, que eu tenho que atender? Isso existe, né? Até um papo pra gente ter com o mestre das aprovações. Vamos trazer aqui um engenheiro que vai É. nos contar, ou pelo menos falar como que é o processo lá dentro, né? É Enfim, isso aí. nos colocar a par, porque eu acho que isso é bacana, né? A gente quer entender, o profissional, Perfeito. ele quer entender também, porque se a gente tem um conhecimento, se existe uma, assim, é igual para todos, a gente também faz a nossa parte Perfeito. e tudo se resolve, né? Faz tudo certinho, tem que ter uma cartilha, né? Vamos Exato. dizer assim. Exato. E não tem, né? Não tem. Se você conhece, você tem... Se o processo é transparente, primeira coisa, né? Você consegue torná-lo eficiente, célere, você consegue tornar ele muito mais objetivo. E eu acho que a gente quer, de fato, isso. A gente está cansado, na verdade, no país das burocracias, né? E das incertezas, que nem a gente fala. Colocar um projeto e depender do crivo do humor de um analista que vai Que aprovar, ou se beleza, cai na né? mão dele, sabe? A gente fica torcendo para cair na mão daquele que ele Sim. é mais bonzinho. Não faz sentido Não isso. faz Tem que sentido. ser igual para Ai, todos, gente, né? é Então, duro, né? esse procedimento aí que tem que Pois ser é. mais Será assertivo que- e padronizado. Será que no meio da medicina é assim também? Ai, gente. Com como que certeza, são as né? coisas, Olha, cara, né? eu cada vez mais eu tenho visto que isso acho que é geral. É igual a gente fala muito eu sei que vocês vão trazer o Messias também, que, né, parabéns, que é um profissional muito competente. Com Mas no meio do certeza. judiciário, é isso também. É isso também. O mesmo processo cai para um juiz decide de uma forma, se cai para o outro, Sim. ia ser uma decisão totalmente contrária. Como é que pode? Mas o direito, ele, né, realmente não te dá ali um norte, uma linha, tudo bem, eu sei que tem o subjetivo, mas não pode um decidir para cá e o outro para lá. Tem que ser algo próximo, né? E a gente vê isso em muitas esferas, muitos mercados. E isso é falta de informação. Sim. Porque se você tem uma informação, vamos pegar voltando aqui, né, a nossa profissão, né, arquitetos, engenheiros. Se a gente tem conhecimento, a gente pode chegar e falar, escuta, mas isso É não pode ser assim. É assim, Uhum. né? Mas não. Né? Até um papo que eu tive com uma colega esses dias, ela fez um curso para ela aprender a falar para o cliente o que ele tem que fazer. Porque ela aceitava muitas informações. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ela fez um curso para falar, não, eu não faço. Aprender a falar não. Aprender a falar não na profissão. Teve uma Porque é profissional, importante. teve uma profissional que outro dia, né, aprovou um projeto e o cliente dela queria banheiro sem janela. Uhum. Como que você vai fazer banheiro sem janela? Né? Numa casa de alto padrão, banheiro Sim. sem janela, porque ele não queria ver a janela do banheiro. Não pode. Tá cada vez mais louco também essas viagens, né, das pessoas, assim, de criar uma arquitetura completamente Excentricidades, diferente. né? Algumas Excentricidades coisas de assim projeto. Tá muito, Pois é. muito doido. Muito doido. doido. muito Porque é o que a doido. gente fala, é muito bacana você ver aquelas casas, capa de revista, com os Sim. designs super arrojados e tudo mais. E no dia a dia, essa pessoa que de fato vai morar, é muito legal. Você fala, ostentar, falar, tem uma casa capa de revista, legal. E no dia a dia ela é funcional, ela é Aquele boa, ela é vidro isso. imenso, né, de 9 metros. Né? E aí, Pois é, né? e aí, Então, né? quão funcional, o quão prática, porque, né, tem que ser Mas eu também acho que assim. isso vai mudar Então, um pouco, viu? Eu acho. Porque esse pessoal que vem aí não vai querer isso. Não, a gente quer um apartamento pequeno, que não tenha que limpar muito. Quer fechar a porta, olha. Esquece. Né? Uma vez o Guto Requena, eu assisti a palestra do Guto Requena e eu adoro o Guto. E fizeram uma pergunta, qual era o futuro do morar? E ele respondeu, a mochila nas costas. Sim, E eu acho que é isso mesmo. sim. Né? O desapego, viver um pouco a vida. Até porque é um reflexo, né? Os nossos filhos, isso eu posso também falar, ele viu quanto, né? A gente
trabalha, o quanto a gente se sacrifica para ter algo. Sim. E até o meu filho fala, né? Fala pro Edu, pai, chega, vai viver um pouco. Deixa que a gente conquista, deixa a gente, né? Sim. Quem se vira. Não estão mais preocupados com carros, né? Aquele vídeo, né, que roda bastante no Instagram, o Novo Rico. Né? O Novo Rico, ele quer viver experiências, ele não se importa com o carro, quer, tipo, cada dia num lugar do mundo. E quanta gente só viveu em acumular bens, né? Exatamente. E não viveu a vida. Mas isso vem mudando. E a cada geração a gente vê os reflexos. Né? Vamos fazer uma análise bem rápida. Você pega, por exemplo, os bairros mais tradicionais de Atibaia, aqueles bairros mais antigos, o que você tem? Tem casas enormes, assim, 500, 600 metros de área construída. Aquelas casas todas cheias de compartimentos, quartinho aqui, quartinho ali. Ou seja, as mais novas são o quê? Casas totalmente clean, mais suaves, com muito mais iluminação natural e tudo mais. Airbnb é uma coisa super nova, a gente não falava disso há alguns anos atrás, né? Por quê? Porque era muito uma fase do ter, hoje é uma fase mais do compartilhar. Então, assim, a pessoa naquele mês, ela tá com um determinado humor e vai ficar numa casa de campo. Hoje, pela internet, você trabalha de qualquer lugar. Sim. Daqui a pouco eu enjoei daqui, vou para outro, vou para outro, vou para outro. Então, as pessoas passam a acumular menos bens, né? E acumular muito mais experiências, vivências do que bens, de fato, Você sabe né? por quê? Hoje as casas, elas estão muito mais abertas. Isso é uma necessidade do ser humano. A neurociência explica isso. A gente hoje precisa se conectar muito mais com a natureza. Sim. É a nossa fuga, a natureza. Tá? Então, o nosso cérebro primitivo, ele busca isso. Então, o novo morar é trazer o fora para dentro de casa. A pandemia, ela despertou muito mais essa necessidade do ser humano. Perfeito. Por isso que essa migração para o interior, né, para viver esses espaços, essa conexão mais com a natureza, buscar mais essas cidades, é uma necessidade muito grande. Isso realmente é buscar saúde. Sim. Então, é algo que realmente eu acredito que vá... Até porque a gente vem de um passado pós-guerra, Exato. que as pessoas queriam o quê? Ficar escondidas, enclausuradas. Então, aos espaços pequenininhos. A história, ela conta o processo do ser humano, né? O resultado é assim, a tendência é um resultado do que aconteceu isso antes. mesmo. Por isso que eu falo que conhecer a história ela é muito importante. Porque nós somos, o amanhã é o reflexo do agora. Exatamente. Né? Então, o que está acontecendo agora é o que vai acontecer, né? O que a gente vai buscar no amanhã. Exato. Né? Então, eu acho que isso realmente... E essa clausura que a gente ficou da pandemia, a gente realmente quer cada vez mais o externo. Sim, né? o conceito biofílico, né? Exatamente, o design biofílico. Design biofílico, com aquelas varandas inundadas de plantas, sim, né? Sim. A gente precisa, é o nosso refúgio mesmo. Né? E a gente tem que se preocupar, porque cada vez mais vai desencadear doenças emocionais. Sim. Porque o digital te leva a isso. Exato. Então, a gente realmente tem que buscar nos espaços físicos a cura para suprir o digital. O que o digital acaba desencadeando na vida das pessoas. Hoje até aconteceu uma coisa muito interessante. Antes de vir para cá, eu estava com uma pessoa que ela falou, Carla, eu me desliguei do Instagram, eu me permiti, não tenho mais Instagram no meu celular. Eu falei, nossa, uma jovem, tá? E ela falou assim, eu não dependo mesmo do Instagram para me manter financeiramente. Eu falei, caramba, né? E ao mesmo tempo você vê cada vez mais a tecnologia, Instagram, as redes sociais, né? Nos conectando em algo. Será que é necessário isso? Porque essa fala dela hoje me chamou a atenção. A gente viveu tanto tempo sem isso, né? Por que agora é 100% necessário? 100% necessário, né? Tudo hoje bem. Você também é comunicador hoje, né? Dentro da profissão. Então. O problema, eu acho que é de repente, a ansiedade com que a velocidade das mudanças te causa, te gera. Porque hoje, você piscou, o algoritmo do Instagram mudou. Nossa. Você piscou de novo, não é mais foto, é vídeo. Você piscou, a ferramenta que te dá melhor alcance é o Reels, não é mais o Story, é isso e aquilo.
Então, assim, cada coisa, você fica né? ansioso e a ansiedade, ela desencadeia um monte de problemas. É uma depressão, O burnout. burnout. Então, você tem muito problema decorrente disso. Então, talvez você desligar um pouquinho, tiver mais no offline, eu acho que vive-se melhor. Tudo é um equilíbrio, é questão de A equilíbrio. gente tem que buscar isso, né? Com certeza. Ó, vai a dica, quem sabe, né? Você que está aí no meio, quem sabe existe aí algum investidor que queira começar a construir espaços, né? De maior convivência, pensando mais, né? Saudáveis. Não diria nos 60 a mais, nos 50 a mais, tá? Que isso eu acho muito bacana. Quem sabe vem alguém aí com uma nova visão de mundo, né, Pri? Bem, acho que tem vários investidores aí que se dá um papo, eles aceitam. Eu acho que seria um sim. projeto super viável, realmente, Eu acho. porque as gerações passadas eram aquelas que, tipo, trabalhavam até morrer, literalmente. Hoje todo mundo tá entendendo que a longevidade tá aí, mas ela tá aí para ser aproveitada, vivida, né? Então não é mais aquela pessoa que vai se aposentar aos 70, não. Ela já quer ir parando gradualmente, né? Com 40 e poucos, 50, às vezes já conseguiu se estabilizar financeiramente, de modo que ela vai aproveitar, porque ela sabe ainda que ela vai ter, tipo, 30, 40 anos pela frente. Sim. Então ela quer aproveitar aquilo com qualidade. Então, por que não ter coisas cada vez mais específicas, produtos mais adequados para acho. cada fase de vida? Eu acho que é bacana. Eu acho que quem for para esse caminho, eu acho que vai ganhar muito dinheiro, Concordo. inclusive, não Eu é? também acho. É, isso aí. Bom, Pri, Foi ótimo, foi né? ótimo, não foi? Eu Obrigada, adorei, viu? Obrigada, imagina. Gia. Obrigado pelo convite. É o que eu falo, né? Tudo começa por você, né? Por profissionais da sua área. Então, isso é importante, né? O cliente ter esse conhecimento, buscar um profissional qualificado e para startar, né? Ou a casa ou o terreno. Sim. Né? E obrigada, a gente sabe aí o quanto você é uma pessoa respeitada na cidade, você realmente é um profissional muito sério, gosto muito do seu trabalho, sou sua fã, tá? E mais uma vez, muito obrigada. Pri, quer deixar algum recadinho? Dos recados, amanhã tem live. Amanhã tem live? Amanhã tem live da Wise Home. Live Tem da Wise Home. novidades. Temos aí, novidades, né? Pois isso é. aí. Quinta-feira temos a inauguração da House Atibaia. Com a Wise Home. Muito isso bom. aí. Agora House também é Wise Home. Wise Home. É isso aí. Um mercado de casas inteligentes. Pois também é algo bem Olha quanta coisa bacana legal. aí pra Estarei gente. lá, hein? pra É, prestigiar. estou te aguardando, viu? Estarei. Estaremos, né, Pri? Com certeza. O clube, né? Nós temos aqui o apoio do Clube Arc Design, que é uma plataforma onde realmente a gente conecta empresas com os profissionais. E qual o que eu sempre gosto de dizer com relação ao clube? O clube, ele é um provedor de conhecimento. A gente que realmente, eu e a Priscila, a gente está junto nesse trilhar, por isso eu quis trazer a Pri para o podcast, que eu acho que é muito bacana. A gente quer realmente buscar mais conhecimento, trocar as nossas experiências e levar isso para o profissional, não só para o profissional do segmento, Perfeito. mas para todos que querem, né, que estão envolvidos na Um construção. modo educativo, né? E de bate-papo informal, mas que vai agregar alguma coisa para qualquer pessoa que ouvir. Exatamente, eu acho que, né, informação nunca é demais, né? A gente nem comentou hoje de empreendedorismo, tem muito papo ainda, né? Tem. As dificuldades do Com empreendedor. certeza. Então a gente também foca bastante nisso, né, Carla? Exatamente. E também, né, hoje eu tenho, com esses 28 anos eu falo de experiência, eu estou vindo aí com um projeto de mentoria, né, vou criar grupos para mentoria para o jovem profissional aí que quer realmente ingressar no mercado de trabalho. Então, a gente está realmente montando, não só eu como mentora de grupos, mas a gente vai ter aí todo um processo de profissionais que vão estar nesse projeto. Até porque a gente tem visto muito a falta de qualificação, a falta de informação quando eles vão para o mercado, né? Então, o clube, ele está nesse viés hoje para realmente oferecer isso para o profissional. E vamos que vamos, né, Pri? Muito bom, sensacional. Muito trabalho pela frente. Muito trabalho.
E é isso aí, né? Ok. A gente tem que focar no futuro. Até porque... Aprender com quem já sofreu muito, né, Carla? Puta, nem me fala. Nem vai mais. Ai, tantas histórias para tantas contar. Eu diria que dá para fazer um best-seller. Ou melhor, acho que uns 10 livros, episódios não, mas Capítulos, capítulos. Não, acho que Uma cada coleção, livro... dá pra lançar uma coleção. Dá para lançar uma coleção. Boa, Dá, boa. Digital. Mas é isso aí. Mais uma vez, muito obrigada. A gente se vê quinta-feira. Nos vemos lá, com certeza, Tá na bom? inauguração, É isso prestigiar. Ok. Né? Carlinhas, Oi. então, obrigado, né? Mais uma vez, obrigado também. Deixa o seu Obrigada. contato, por favor, o seu Instagram. Por favor, compartilhe Deixo para sim, nós. maravilha. Meu Instagram é @GiancarloPievi. Aí 3 Negócios, que é a nossa imobiliária, tá lá na Avenida Lucas Nogueira Garcês, número 767, sala 5, no térreo. Tô lá quase todos os dias, mas quem quiser ir lá, bater um papo, conversar, vai ser super bem recebido, tomar um cafezinho e, enfim, a gente conversar bastante aí. E temos muita coisa boa pela frente. por Pela vir. frente, é isso aí. Pessoal, Show. muito obrigada. Terceiro episódio em breve, com novidades também. Com certeza. Todo episódio, uma novidade, uma emoção, conhecimento. Um profissional competente, Ah, né? Trazer qualificação. Aqui só vai vir gente competente. É Incompetente isso aí. não vai cumprir. Gente, É isso aí. Isso aí. dá like, Sucesso pra se todos. inscreve no canal, né? Isso. E compartilha com todo mundo. É isso aí. Muito bom. Beijo para Beijo, todos. boa semana. Até a próxima. É isso aí. Muito obrigada. E aí, gostou? Isso. Eu adorei. É gostoso, né? Nossa, uma É, eu delícia, tenho- né? Muito bom. Eu tenho gostado muito. A gente tá aprendendo. É. Não, mas, gente, é isso, porque eu acho que é esse bate-papo mesmo